Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. Tomé, um dos 12, a quem chamavam Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo, estenda a tua mão e põe-na no meu peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. Cristo ressuscitou, aleluia. Irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Hoje ressoa finalmente na igreja o aleluia, corre de boca em boca, coração a coração, e o teu cântico faz chorar de alegria no mundo inteiro o povo de Deus. No sepulcro vazio de Jerusalém, chega até nós um anúncio sem precedentes. Jesus, o crucificado, não está aqui, ressuscitou, não está no túmulo, está vivo. O amor venceu o ódio, a luz venceu as trevas, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. O mal não desapareceu da nossa história e permanecerá até ao fim, mas já não lhe pertence o domínio, não tem qualquer poder sobre quem acolhe a graça deste dia. Irmãs e irmãos, especialmente vós que passais pela dor e pela angústia, o vosso grito silencioso foi ouvido. As vossas lágrimas foram recolhidas e nem sequer uma só se perdeu. Na paixão e morte de Jesus, Deus tomou sobre si todo o mal do mundo e, com a sua infinita misericórdia, derrotou-o. Erradicou o orgulho diabólico que envenena o coração humano e semeia violência e corrupção por toda a parte. O Cordeiro de Deus venceu. Por isso, hoje exclamamos: ressuscitou Cristo, minha esperança. Sim, a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança. A partir deste acontecimento, ter esperança já não é uma ilusão. Não. Graças a Cristo crucificado e ressuscitado, a esperança não engana. Spes não confundite. E não se trata de uma esperança evasiva, mas comprometida. Não é alienante, mas responsabilizadora.
Quem espera em Deus coloca as suas mãos frágeis na mão grande e forte dele. Deixa-se levantar e põe-se a caminho, juntamente com Jesus ressuscitado. Torna-se peregrino de esperança, testemunha da vitória, do amor e do poder desarmado da vida. Cristo ressuscitou. Neste anúncio encerra-se todo o sentido da nossa existência, que não foi feita para a morte, mas para a vida. A Páscoa é a festa da vida. Deus criou-nos para a vida e quer que a humanidade ressurja. Aos seus olhos, todas as vidas são preciosas, tanto a da criança no ventre da mãe, como a do idoso ou a do doente, considerados como pessoas a descartar num número cada vez maior de países. Quanto desejo de morte vemos todos os dias em tantos conflitos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Quanta violência vemos com frequência também nas famílias dirigida contra as mulheres ou as crianças. Quanto desprezo se sente, por vezes, em relação aos mais fracos, marginalizados e imigrantes. Neste dia, gostaria que voltássemos a ter esperança e confiança nos outros, mesmo naqueles que não nos são próximos ou que vêm de terras distantes, com usos, modos de vida, ideias e costumes diferentes dos que nos são familiares, porque somos todos filhos de Deus. Gostaria que voltássemos a ter esperança de que a paz é possível. A partir do Santo Sepulcro, Igreja da Ressurreição, onde este ano a Páscoa é celebrada no mesmo dia por católicos e ortodoxos, se irradie sobre toda a Terra Santa e sobre o mundo inteiro a luz da paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, boa noite a quem entretanto foi chegando. Nós vamos prosseguir então com o nosso encontro desta noite e vamos começar por tomar aqui consciência do plano global do dia. A catequese está responsável por 2 atividades durante a manhã, mas mesmo durante a manhã existem muito mais atividades além das que são propostas pela catequese, e não é forçoso que as paróquias se inscrevam apenas nas atividades que estão a ser dinamizadas pela catequese do patriarcado. Portanto, as pessoas podem optar por participar noutras atividades, não é? Concretamente, os jovens ancorados na esperança, que está a ser dinamizado pela Pastoral Juvenil, as missões juvenis também dedicadas aos jovens, o Vem Conhecer, que é a oportunidade de, sobretudo os adolescentes e os jovens, passarem a manhã numa comunidade religiosa ou no seminário de Caparide. O Gesto pela Terra, que decorre na Praia do Tamariz e que é para todos, portanto, crianças, jovens, famílias. Os torneios desportivos para crianças e adolescentes do 4º ao 9º ano e a Caminhada pela Paz para todos. Portanto, estas atividades, à exceção da Caminhada pela Paz, pede-se inscrição e qualquer pessoa se pode inscrever em qualquer atividade, não é? Inclusivamente o catequista, com o seu grupo, pode se inscrever noutras atividades que não as que são dinamizadas pela catequese. Aqui, esta noite, nós vamos então olhar de modo particular para as que estão a ser da responsabilidade da catequese do patriarcado. Concretamente, a atividade com as crianças, então, dos 3 aos 11 anos, ou seja, a primeira etapa da catequese, alargando aqui para as crianças do pré-escolar, uma vez que já começamos a ter alguma dinâmica de despertar da fé, também com estas idades, tanto nas instituições como nas paróquias.
Vamos olhar para o Paddy Paper da Esperança, que é a atividade dirigida aos adolescentes, 12, 15 anos, portanto, a pensar dos sétimos ali aos nonos, décimos, e depois também, mesmo não sendo da nossa responsabilidade, vamos ter aqui um apontamento sobre as conferências e workshops que vão decorrer no Colégio da Boa Nova e que têm o seu foco nos jovens e nos casais. Todas as pessoas que participam nestas atividades, tal como em todas as outras atividades da manhã, ao final da manhã, são então convidadas a integrar a caminhada pela paz, que partirá da Igreja da Boa Nova em direção aos Jardins do Estoril, onde decorrerá depois toda a parte da tarde. Só para termos consciência, então, do que nos é proposto, depois de chegarmos lá e teremos o tempo de almoço, haverá um momento de abertura pelas 15 horas, portanto, a partir daqui tudo estará nos Jardins do Estoril, depois temos o Teatro da Missão País, lá, até às 17, e a Eucaristia presidida pelo Senhor Patriarca a partir das 18 horas. Depois temos o tempo de jantar, e depois há um serão com 2 concertos. O primeiro, já temos o grupo confirmado, que é o grupo Acuna Group Music, este grupo espanhol que nasceu numa das Jornadas Mundiais da Juventude, salvo erro, na do Brasil, se não me engano. Depois, sim, na do Brasil, estão aqui a confirmar, obrigada. Depois há ainda um segundo concerto cujo artista não está confirmado, e depois o Arraial Popular. Quando se pensa na participação no dia jubilar diocesano, cada um decide até quando quer ficar e onde quer participar. Não é? Portanto, pode-se participar só nas atividades da manhã, pode-se participar só nas atividades da noite, só nas atividades da tarde. Cada um fará a sua medida. Também haverão espaços permanentes nos Jardins do Casino, desde o início do dia, às 9 da manhã, até à hora da Eucaristia, que será uma capela de adoração, com confissões. Haverão turnos de adoração, em princípio de meia hora. Cada turno será animado por um grupo diferente e cada turno será em torno de uma intenção. Portanto, isto vai acontecer nos jardins. Também haverá um espaço para as crianças, um espaço lúdico, não com uma intencionalidade catequética, mas um espaço de entretenimento das crianças, não é? Se elas estão aqui, se elas estiverem na Boa Nova durante a manhã, depois chegam aos Jardins do Casino e podem não estar com capacidade para estar ali nos concertos, etc., e no teatro, por exemplo, no que está ali a acontecer, portanto, podem ali para estar no espaço crianças e também um espaço ligado à arte com uma exposição que está prevista. Portanto, por exemplo, as pessoas que não querem ir à Boa Nova e quiserem passar pela Capela da Adoração durante a manhã, podem fazê-lo. Portanto, como vemos, há aqui uma grande flexibilidade e propostas ao longo do dia e cada um pode definir a sua medida de participação neste dia jubilar diocesano. O importante é participar. Ora, vamos agora aqui concentrar-nos nestas atividades ao encargo, à responsabilidade da catequese, e elas vão decorrer todas, então, neste complexo da Boa Nova. Vamos aqui assinalar os locais de entrada das diferentes atividades para nos começarmos a situar no espaço. Portanto, as crianças vão entrar, nós temos aqui a igreja, para quem conhece o complexo, aqui é a Igreja da Boa Nova, aqui é o espaço do pré-escolar e ali temos o espaço do colégio da Boa Nova. As crianças vão entrar aqui por esta entrada, o check-in para as atividades das crianças será aqui, nesta zona de acesso ao auditório, e as atividades das crianças vão se desenrolar ao ar livre em todo este espaço de recreio, aqui este grande espaço que está aqui à frente, este daqui, este e também
este espaço que está aqui, que é um campo de basquete, tem aqui umas escadinhas que desce e, inclusivamente, vamos ocupar este espaço até aqui ao fundo. Portanto, aqui será o espaço das crianças. O dia começa com uma oração inicial que acontece em todas as atividades que estão a decorrer, a iniciar, portanto, sensivelmente pelas 9h30, e para as crianças a oração vai ser aqui neste espaço, aqui diante do auditório, e depois quem já tiver feito o check-in e depois da oração pode então depois seguir para os jogos, como já vamos explicar o dia. Relativamente aos adolescentes, o momento inicial vai ser na Igreja da Boa Nova, que é este espaço aqui. O Paddy Paper está estruturado em 4 percursos e cada percurso, cada 2 percursos vai estar numa entrada. Portanto, o percurso de laranja e vermelho vai fazer o check-in e depois a saída na entrada principal da igreja. Os percursos azul e verde farão o check-in e entrada na igreja pela porta lateral, que é sensivelmente aqui nesta zona, e depois também a sua saída para os percursos será por aqui. Este tem por objetivo facilitar a saída. E o início do Paddy Paper propriamente dito. Com os adolescentes, vamos fazer um momento de sensivelmente 40 minutos de encontro, porque depois eles vão estar dispersos a fazer os percursos do Paddy Paper e não se vão voltar a encontrar. Pareceu-nos que era importante valorizar aqui o momento inicial de encontro, que será então aqui na Igreja da Boa Nova. Por isso, entram por esta porta e saem por esta porta, entram por esta e saem por esta. Portanto, a ideia é facilitar a saída. Depois também aqui serão as conferências e workshops que estão a cargo da Pastoral Familiar e cujo o check-in será nesta zona, entrarão aqui, nesta zona, aqui para este pátio. Portanto, os participantes nas conferências vão fazer a sua oração inicial neste pátio e depois daqui é que seguem então para as salas aqui do edifício do colégio, onde decorrerão as conferências. Já vamos perceber que isto é importante por causa da participação das famílias. Aqui vamos ver agora adiante. Portanto, vamos agora então ver, aqui tomar contacto com alguns elementos sobre especificamente o que é que está pensado para as crianças e o que está pensado para os adolescentes. A atividade das crianças está na continuidade da proposta para a Quaresma. Deus dá, nós cuidamos. Juntos cuidamos, melhor dito. E então chama-se Reis da Criação, ou seja, vai aqui trabalhar este sentido do ser rei da criação, é cuidar da criação como Deus cuida dela. Contudo, não é preciso ter feito o percurso da Quaresma, nem ter plantado a planta para participar nos Jogos Reis da Criação. Qualquer criança que apareça integrada num grupo de catequese, ou em família, ou em secção de CNE dos Lobitos, pode participar. Portanto, a criança tem é que participar com um adulto. Não pode participar sozinha. Mas qualquer criança pode participar, independentemente de trazer flor ou de não trazer flor, sendo que nós estamos à espera de muitas flores, porque já nos chegou por aí fotografias muito bonitas de sementeiras. Mas não é obrigatório. Relativamente ao programa, portanto, às 9h30, sensivelmente, far-se-á a oração inicial, o check-in há de começar alguns momentos antes, depois segue-se ali o período dos jogos e depois, no final dos jogos, então, a integração na caminhada pela paz em direção aos Jardins do Estoril. No check-in, além da confirmação da inscrição, vai ser entregue ao adulto que acompanha o grupo de crianças, ou à família, ou aos adultos da família, uma coroa para cada criança,
que essa coroa destina-se a ser completada com cromos nos jogos, um cromo por jogo, que é a prova de que a criança percorreu o jogo. Vai também ser entregue ao adulto um flyer com indicações para poder guiar as crianças. Portanto, antes do início dos jogos, cabe ao adulto que acompanha o grupo ou que acompanha a criança introduzir as crianças no imaginário dos jogos e no que está a acontecer, no sentido do que está ali a acontecer, que é o que, no fundo, o adulto é seguir a indicação que recebe no flyer. Vamos ter um espaço que lhe vamos chamar Jardim do Reino, que é o espaço destinado a colocar as flores, tanto quem a trouxer. E o flyer do adulto vai ter também uma pequenina oração que pode ser feita junto ao jardim. Portanto, a ideia é deixar lá e contemplar a criação. Se eu acompanho um grupo que não trouxe flores, eu posso, na mesma, ir junto do espaço onde estão as flores, do Jardim do Reino, e fazer a oração de agradecimento pela criação. Quanto aos jogos, eles vão estar estruturados em 2 circuitos, 2 circuitos de 6 jogos. Um circuito destinado a crianças até aos 8 anos e outro circuito destinado a crianças dos 9 aos 11 anos. Temos aqui em atenção para que as tarefas sejam minimamente adequadas às características de cada idade. Portanto, e então esses 6 jogos levarão as crianças a descobrir, como eu já tinha dito, como podem reinar à maneira de Deus, cuidando da criação. No fundo, é aqui um convite, e isto aqui aparece de facto na continuidade da proposta para a Quaresma, um convite à conversão de estilos de vida inspirados na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Os jogos vão estar sinalizados com os respectivos símbolos. Eu já vou mostrar. Vão haver bandeiras. Cada jogo tem um símbolo e o que o adulto tem que fazer é conduzir o seu grupo ao encontro do símbolo que ainda lhe falta para fazer os 6 jogos. E a ordem dos jogos é arbitrária. O importante é que cada criança faça os 6 jogos e passe pelo Jardim do Reino, que pode ser no princípio, no meio, no fim, pois o adulto gera ali a passagem pelo Jardim do Reino, pronto, para completar a sua coroa. A coroa que vai ser entregue é semelhante a esta, ela está quase pronta. A diferença é que aqui no lugar dos aqui estes quadrados em forma de losango vão ter aqui em marca d'água os respectivos cromos e tem aqui uma linhazinha muito tenue para colocar o nome. Portanto, vamos ter aqui a Maria do Reino de Deus, ou vamos ter aqui o Francisco do Reino de Deus, ou a Joana do Reino de Deus, não é? Para que as coroas sejam personalizadas. Elas, em princípio, pensamos que vamos conseguir que elas tenham vários cortes para que se possa adaptar a coroa à medida da criança, da cabeça da criança, e depois, quando estiverem completas, então serão assim. E reparem, cada símbolo fala do teor do jogo, que depois será explicado, então, no flyer, que é entregue ao adulto. Portanto, no final, a criança deve ter. Não só temos um símbolo que depois o adulto, o catequista, pode retomar relativamente ao sentido, como temos a citação bíblica que é trabalhada no jogo. Portanto, tudo isto facilita que se possa fazer um trabalho posterior com estes conteúdos. Vamos fazer até ao fim a apresentação, depois sugiro que vão guardando as vossas questões e no final abrimos espaço para colocar as vossas questões relativamente a tudo o que foi dito ou a alguma outra coisa que tenhais necessidade de esclarecimento. Então, este é aqui o panorama relativamente às crianças. Agora, passamos aos adolescentes. O Paddy Paper tem como nome Somos Luce, Peregrinos de Esperança. Já vamos ver a Luce.
É também o ponto de chegada, então, do projeto Peregrinos de Esperança. Os grupos que fizeram o projeto e que fizeram as âncoras fazem-se acompanhar das suas âncoras, mas, tal e qual como as crianças, a participação está aberta a todos. Há adolescentes que fizeram o projeto e não fizeram âncora, há adolescentes que não fizeram o projeto, está aberto a todos, desde que venham acompanhados ou em família, ou acompanhados por adultos, ou também, então, em secção do CNE, aqui neste caso, os exploradores. Recomendamos vivamente que todos os adolescentes, ou pelo menos os adultos, tragam colete refletor, uma vez que o jogo vai decorrer na rua, depois da saída da Igreja da Boa Nova, e por questões de segurança é bom e recomendável que tragam coletes refletores. A partir do momento em que as inscrições encerrem, e já vamos falar sobre isso, nós depois vamos atribuir aos diferentes grupos e secções do CNE inscritos o percurso. Isto porque os percursos são sensivelmente idênticos em termos de distância entre a Igreja da Boa Nova e o Paredão. Onde integrarão a caminhada pela paz. Vai facilitar bastante o check-in, porque o catequista, ao chegar, já vai se dirigir diretamente ao balcão de check-in do percurso que lhe foi atribuído. Por isso, esta atribuição prévia. Portanto, quem trouxer adolescentes, no fim das inscrições, fique muito atento ao seu e-mail, porque irá receber um e-mail com indicações para o percurso e, eventualmente, mais alguma indicação pertinente que possa surgir entretanto. O programa para os adolescentes será às 9h30, portanto, todos nos concentramos na Igreja da Boa Nova, para este momento de oração, sensivelmente 40 minutos, este momento inicial. Depois segue-se o Paddy Paper, Somos Luce, em 4 percursos distintos, e pelas 13 horas, mais coisa, menos coisa, depois aí vai ser muito variável, é uma estimativa. Todos os grupos já terão chegado ao ponto final do Paddy Paper, junto ao Paredão, junto à praia, e aí integrarão a caminhada pela paz. Já falei do check-in, portanto, o check-in, os percursos, dois na igreja, o check-in, 2 percursos na porta principal e 2 percursos na porta lateral. E estes percursos vão ser então acompanhados pela mascota do jubileu, que é a Luce e os seus amigos, os seus 3 amigos. A Luce, que significa luz, a Fé, que significa fé em espanhol, Chin, que significa verdade em japonês, e o Sky, que significa céu em inglês. Portanto, vamos ser acompanhados por eles. Também não vamos aqui desvendar, também ainda há muita coisa em construção, mas temos aqui este elemento. O catequista irá receber no check-in também um flyer, e nesse flyer estará indicado, além de outras coisas, de outros elementos que possam ser pertinentes, então o início do Paddy Paper, ou seja, uma tarefa que cada grupo vai precisar de fazer para poder sair e partir para o Paddy Paper. Pronto, estamos em construção, estamos a trabalhar nisso, mas será assim. Depois, e terá as indicações relativamente ao primeiro posto. Em cada posto estarão alguns animadores e vão ser dadas indicações para chegar ao posto seguinte. Gostaria aqui de sublinhar algo muito importante, que é a importância de os catequistas, de os animadores que levam grupos, as famílias que levam adolescentes no Paddy Paper, seguirem rigorosamente os caminhos que são indicados no Paddy Paper. Porquê? Trata-se aqui de uma questão de segurança, não é? Nós esperamos que possam vir muitos,
a participar e, portanto, vamos ter aqui uma questão de segurança na rua, as autoridades estão alertadas e, portanto, é muito importante que não haja desvios dos percursos que estão estipulados para cada percurso. A quem foi atribuído o amarelo da Luce, que faça o amarelo da Luce, a quem foi atribuído o da fé, que faça o da fé como ele está indicado, e por aí fora, não é? Isso queria sublinhar isto aqui, é muito, muito importante, até por motivos de segurança, porque vamos tentar, atendendo às inscrições que houverem, que cada percurso tenha sensivelmente o mesmo número de adolescentes. Esta é aqui a questão, então, dos adolescentes. Vamos agora aqui passar a outro ponto, que é, então, e como é que as paróquias se podem organizar? Relativamente aos grupos de catequese e às crianças da catequese, duas formas, não é? Ou em grupos de catequese, não é? O catequista ou os catequistas vêm com os seus grupos, sempre acompanhados de adultos, ou então por secções do CNE. Se a paróquia tem um agrupamento que vem participar no dia jubilar diocesano, a paróquia, entre a catequese e o agrupamento do CNE, decidem se as crianças vêm com o CNE ou se vêm com os catequistas. E o CNE não vai ter um programa específico, ou seja, insere-se nestas atividades, tal e qual como os grupos de catequese, e faz as suas inscrições enquanto tal. Ou então, podem também vir em família, não é? Podem vir em família. As atividades, então, as famílias podem se inscrever, as inscrições podem ser feitas por grupo ou por família, portanto, individual ou família, e no caso de virem em famílias, as famílias poderão, imagino que vem um casal, não é? Que tem 2 filhos, o casal pode optar por um dos adultos fica com as crianças nos jogos e o outro vai participar nas conferências. Isto é possível. O facto das conferências serem ali na Boa Nova permite isto e por isso é importante divulgar também as conferências às famílias para que elas tenham conhecimento da proposta que existe. E também elas terão que se inscrever, já vamos ver agora. Vamos só aqui ver rapidamente, então, que conferências estão previstas. As conferências vão acontecer em 2 turnos, de 4, creio que 4 conferências cada um. O primeiro turno será das 10 às 10h50, viver o luto, viver a esperança no mundo e na ciência, a questão da família, quarta obra da criação, refletir a partir da experiência da comunidade dos irmãos de TZ e a esperança lá em casa, a questão aqui da deficiência. Isto no primeiro turno. No segundo turno, aqui a questão do amor com critério de gestão, a economia de Francisco, ferramentas práticas para filhos equilibrados com um caráter e um coração fortes, aqui a questão do valor da resiliência no casal, ou então fé versus família, esta experiência de quando a família tem um membro que é convidado, que é chamado pelo Senhor a uma vocação de consagração, como é que os pais vivem esta vocação de consagração dos seus filhos. Portanto, temos aqui 5 conferências em cada turno e é bom divulgar às famílias também. Relativamente aos transportes, portanto, para as paróquias que se organizem em autocarro, o autocarro deixará os participantes nos locais das atividades. Não é? Imaginem que vem a catequese, os adolescentes e as crianças e as famílias vêm para a Boa Nova, mas que no mesmo autocarro vêm jovens que vão estar nas atividades da pastoral juvenil no centro de congressos. Então o autocarro pode deslocar-se para um lado e a outro e depois o lugar de estacionamento dos autocarros será no hipódromo de Cascais. Depois o autocarro dirige-se para lá. Pronto. Quem optar por vir de comboio, também é outra possibilidade. Se for para a Boa Nova, a estação mais adequada é a estação de São João de Estoril, porque depois sobe a pé diretamente e
a cerca de um quarto de hora, 20 minutos, é possível fazer aquele trajeto a pé. Ou então, se vai no regresso dos Jardins do Estoril ou se vai para o Centro de Congressos, a estação melhor é a estação do Estoril, porque fica ali mesmo em frente. Pronto, as pessoas também podem vir de transporte próprio, terão aqui esta questão depois do estacionamento, mas aí, pronto, aí cada um depois verá como faz. Relativamente à alimentação, portanto, recomenda-se que para amanhã cada participante leve o seu almoço na mochila. Contudo, até porque vai haver a caminhada pela paz pode tardar e para as crianças pode ser de facto necessário ali algum reforço, para os adolescentes igual, porque o Paddy Paper vai requerer ali algum esforço físico e, portanto, é bom terem o seu almoço na mochila. Nos Jardins do Estoril vão existir então relotes com comida, as food trucks, que vão estar disponíveis para almoço e jantar. Nós não sabemos exatamente ainda quantas relotes vão estar, O preço. não sabemos o preço, não sabemos também o número de afluentes. Portanto, ficam a saber que existe esta possibilidade. Pelo menos para o almoço, pode não ser boa ideia depender só desta possibilidade, sabendo que ela também existe, pronto, lá nos Jardins do Estoril. Finalmente, queríamos aqui também falar da questão das medidas de proteção, não é? É muito importante, porque estamos na rua e mesmo os jogos das crianças são na rua e depois vai-se com elas na caminhada pela paz. O que estamos a recomendar, tanto quanto possível, 2 adultos por cada 10 menores, não é? Ou digamos, um adulto por cada 5. Pronto. É muito importante que pelo menos as crianças tenham identificação, o nome da criança e o contacto do responsável e que os catequistas estejam munidos da autorização dos pais para a participação no evento, tanto das crianças como dos adolescentes. Agora passamos, então, aspectos práticos para a organização das paróquias. Então passamos agora aqui às inscrições. Então, é necessário inscrições apenas para as atividades da manhã. Não é? Isto por uma questão de organização. Há um formulário de inscrição que vamos já ver e para aqui está aqui bem destacado, não é? Para as inscrições tanto das crianças como no Paddy Paper, nós estamos a pedir até 8 de maio. Sabemos que não é um tempo muito distante relativamente ao dia de hoje, que foi o dia que foi possível fazer esta sessão, mas também já vamos ver que as inscrições são fáceis. Eu vou agora aqui parar de partilhar para partilhar convosco o formulário de inscrição. Vamos aqui fazer uma simulação. Aqui. Aqui. Então, vem ver inscrição. Depois já vou explicar onde é que este formulário se encontra. Aqui as atividades da manhã. Eu já preenchi aqui esta primeira parte, que tem o e-mail. Como vedes, portanto, a inscrição pode ser familiar ou individual, ou pode ser uma inscrição em grupo. Pois aqui há algumas atividades e o mapa das atividades da manhã, porque esta inscrição é para todas as atividades da manhã. Depois vamos avançar, depois vai aparecer aqui o nome do responsável, que eu agora vou aqui simular, a idade do responsável, vou pôr aqui uma idade jovem, o número de telemóvel, portanto, isto é tudo obrigatório, porque o contacto, não é, em caso de urgência, e aqui se eu me inscrevo através de uma escola, de uma congregação ou de uma paróquia.
Pronto, neste caso, vamos aqui simular, através de uma paróquia, se for escola, movimento ou congregação, assinalar aqui. Portanto, se for o CNE, vai assinalar aqui, agrupamento de escuteiros, por aí fora, porque é um movimento. Depois aqui vamos assinalar a paróquia, apareceu aqui a Água-Alva, não sei se está aqui alguém da Água-Alva, mas já fica aqui com uma inscrição teste, a ver, e depois aparece-nos aqui este quadro das atividades da manhã que requerem inscrição. E quando nós clicamos na atividade que nos queremos inscrever, somos diretamente enviados para os dados dessas atividades. Portanto, vamos ver aqui atividades das crianças. Não é? Seguinte. Portanto, vai-nos aparecer agora aqui. Então, inscrições para as crianças até aos 8 anos, não é? E para as crianças, no fundo, da segunda etapa, dos 9 aos 11. E aqui começamos a ver, por exemplo, a paróquia pode decidir, o coordenador da catequese inscreve toda a gente. Vamos imaginar que inscreve toda a gente. Então temos 50 crianças até aos 8 anos, acompanhados, isto agora não estou aqui a ver, por 20 catequistas. Não estou a fazer contas, está bem? E temos 30 da segunda etapa, acompanhados por 10. Pronto. E passamos à frente. Mas pode ser só o catequista, podem decidir, não. Então cada catequista inscreve os seus. Então eu tenho um grupo de quinto catecismo. Portanto, não tenho ninguém de 8 anos, coloco 0, também não há acompanhantes e os meus catequizantes são 10 e nós somos 2 catequistas. Pronto. E fazemos aqui a atividade. Portanto, isto passa-se assim. Portanto, como veem, a inscrição é simples, muito simples, porque apenas se pede números. Portanto, desta vez é possível assegurar um seguro de atividade sem ser necessário o nome e o cartão, acho que era o NIF e etc. Portanto, todos aqueles dados que eram necessários. Agora nós queremos ainda, temos adolescentes e vamos fazer mais inscrições novamente. Pronto, então reparem, voltamos a este quadro e vamos agora fazer aqui a inscrição no Pad e Paper e vai ser exatamente igual. O número de adolescentes e o número de adultos. Pronto. Agora eu vou pôr aqui 12 e vou pôr aqui 2 catequistas. Imaginem que eu tenho alguns adultos que querem ir às conferências. Na mesma inscrição, posso aqui voltar. Onde é que estão aqui as conferências? Pronto. E aqui vão-me aparecer as conferências. Estão a ver? Tem o mapa das conferências, o primeiro turno, e quantas pessoas é que eu quero inscrever. Imaginem que eu tenho, há 2 casais que vão com as crianças, então eu quero inscrever 2 pessoas nesta conferência e depois, que é a primeira, e depois na segunda vou inscrever 2 pessoas nesta conferência. Pronto. E depois posso, se eu não pretender, não quero, seguinte, e vou submeter. Portanto, tenho aqui ainda a informação da tarde. Vão-me perguntar, isto para ter alguma noção, se pretendemos participar nas outras atividades da tarde. Isto é para termos uma noção das pessoas que prevê, é apenas não é vinculativo, e eu digo, não, eu só quero ir lá e não quero ir à caminhada pela paz e venho para casa, pronto. Ou então quer dizer, não, eu vou à caminhada pela paz, mas não quero ir a mais lado nenhum, pronto. E está aqui também a possibilidade de deixar alguma intenção para rezar, que depois vai ser assumida na tenda de oração. Depois aqui a questão do RGPD e enviar. Portanto, eu queria aqui sublinhar muito, 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 assim, com 3 sublinhados, a importância de fazer a inscrição. Muitíssimo importante, fazer a inscrição. Imaginem que as vossas paróquias se organizaram
e em vez de virem em grupos, vêm as famílias com as crianças. As famílias devem fazer a inscrição. Se vedes que tendes famílias dos vossos grupos, dos vossos movimentos de família que pretendem vir, devem fazer a inscrição. Tendes um grupo de catequese, não tendes a certeza de quantas crianças vêm, fazeis a inscrição consoante o número que prevêem, não é? Tendes um grupo de 15, prevêem que do vosso grupo venham 10, escrevem 10. No dia vêm 8, não tem problema. No dia vêm 16, não tem problema. Agora, nós precisamos muito, no dia 8, de ter uma noção aproximada de quem tem intenção de participar. É muitíssimo importante, porque nós depois queremos, no dia, ainda iremos receber inscrições, mas eu peço que não deixem as inscrições para o dia, porque depois podemos correr o risco de não ter coroas para todas as crianças, não é? De não ter, os adolescentes vão receber uma pulseira para participar no Paddy Paper, de não ter pulseiras para todos, e a gente não queria que isso acontecesse. Portanto, a previsão de a inscrição significa que corresponda ao desejo de participar, está bem? Se acontecer, não é vinculativo. Se acontecer, até porque a participação é gratuita. Se aparecer algo imprevisto, não tem problema. Não tem problema pelo facto de estar inscrito, tá bom? Portanto, eu queria sublinhar isto aqui, muito a importância da inscrição. Gostaria agora de vos falar de outro ponto, então, que tem a ver, e já estamos quase a chegar ao fim, animem-se, que tem a ver então com o aspecto monetário, porque de facto o evento é de participação gratuita. Não é? Portanto, não há valor de inscrição. Por isso é que a inscrição não é vinculativa, porque não há valor de inscrição. Contudo, tudo se faz com dinheiro, não é? E como vedes, é o evento que tem um orçamento avultado. E, portanto, os fiéis e quem quiser é convidado a ajudar, se quiser e como quiser. Portanto, é algo completamente voluntário. E, portanto, vai haver no próximo dia 4 de maio, parte da coleta das missas será para esta função, mas depois há, e já vamos ver depois no site onde é que ela está, há um QR Code que nos remete diretamente para esta funcionalidade que o Patriarcado tem das ofertas, e que pode-se fazer um donativo conforme se entender, no valor que se entender, para o dia, porque todas as pequeninas moedas contam. Todas ajudam a pagar as coroas das crianças. E as bandeiras para assinalar os jogos e etc. E como vês, isto é um grande barco, não é? Portanto, nós vamos precisar aqui de apoio às atividades dinamizadas pelo setor da catequese. Vamos precisar de muitos animadores para assegurar os jogos para as crianças e também para apoio ao check-in, mas sobretudo para a dinamização dos jogos, porque os jogos funcionam com grupos pequeninos e se houver uma grande afluência, o que nós desejamos, vamos precisar de muitos, sim, de bastantes animadores, e também nos adolescentes vamos precisar de equipas para a dinamização dos postos de cada percurso. Quero partilhar convosco que os catequistas da Vigararia de Cascais já arregaçaram mangas e já estão aqui a trabalhar em força na elaboração das propostas que vão ser feitas, que já estão também a auscultar quem pode ser voluntário, mas já percebemos que vamos precisar de mais reforços, além que a generosidade dos catequistas e de outras pessoas da Vigararia de Cascais não vai ser suficiente para cobrir todas as necessidades que temos. Quem é que pode ser voluntário?
Por exemplo, imaginem que temos catequistas ou que não vêm com o seu grupo de catequese e que estão disponíveis. Temos catequistas que vêm poucos adolescentes ou que vêm poucas crianças. Imagina que um ou dois juntam um pequeno grupo e que há um outro que pode ser voluntário, não é? Isto só implica amanhã, enquanto decorrem os jogos e enquanto decorre o pad e paper, porque a seguir do almoço depois a pessoa fica disponível. Imaginem, por exemplo, pessoas que já foram catequistas e que agora, neste momento, por algum motivo pessoal ou de trabalho, tiveram que interromper. Mas são alguém que consegue dinamizar um jogo simples com um grupinho de crianças que encontra alguém que é seu amigo, não é? E que traz. E por isso nós pedimos então, vamos aqui disponibilizar um formulário. Como é que eu vou fazer isto? Esperem lá. Vamos aqui disponibilizar um formulário, que já vamos ver onde ele está, em que vamos pedir que os catequistas... Porque é que ele não mudou? É melhor descompartilhar. Desculpem lá. Que vamos pedir que os catequistas que tenham, então, a possibilidade de catequistas ou animadores ou pessoas que vejam que são idóneas e capazes de dinamizar um jogo, de fazer apoio, então que se inscrevam aqui, muito simples, o nome, o contacto telefónico, a vigararia e a paróquia e se pode ajudar nas atividades com as crianças, no pad e paper dos adolescentes, ou então onde for necessário, num lado ou no outro, onde for mais necessário. Portanto, basta isto, porque depois, à medida que formos recebendo então, estas inscrições, depois iremos entrando em contato com as pessoas para organizar as diferentes equipas. E estamos mesmo a terminar. Agora, onde é que toda esta informação está disponível? Vamos aqui ver. Está disponível no site do Patriarcado. Então, no site do Patriarcado temos uma secção só que diz Dia Jubilar Diocesano. E que tem aqui tudo o que eu vos estive a explicar relativamente ao dia, tem aqui, então, nestes separadores, o que vai acontecer, o programa, a participação, aqui o link das inscrições está aqui, não é? Aqui no Patriarcado. Tem também aqui alguma coisa que nos ajuda, que se chama aqui Contactos e Atualizações, e que neste link vamos ter um roteiro que vai parar esta pasta, e neste roteiro nós temos aqui de forma interativa todas as informações, o que ele vem ver, estás a ver, o que ele vem ver, o programa, e este roteiro vai sendo atualizado à medida que vão surgindo novas informações. Por exemplo, temos aqui agora os jovens ancorados na esperança, podemos ver o que vai acontecer. Portanto, já que temos aqui o Somos Lucha, aqui está, as inscrições encerram 8 de maio, as missões juvenis, os reis da criação, as inscrições também encerram 8 de maio, a pastoral vocacional, aqui o vem ver quais é que são as comunidades religiosas que podem ser visitadas nesta manhã, os torneios desportivos, portanto será futsal e vôlei que decorrerá nos Salesianos, o Gesto pela Terra, que será na Praia do Tamariz, e a Caminhada pela Paz, momento de abertura, portanto aqui a descrição, o concerto do Zacuna, o Arraial, Capela, portanto aqui informação sobre tudo do dia, é muita coisa, e cá está o QR Code para algum donativo que queirais fazer. Contudo, então no nosso site, não sei, penso que já estará atualizado. Já está, irmã, já está tudo pronto. Obrigada. Então, no nosso site, nós colocamos aqui alguma informação específica para os catequistas. Então, sessão de esclarecimento aqui. Temos aqui. Portanto, nós estamos a gravar esta sessão e vamos disponibilizá-la aqui, neste lugar.
Portanto, eu vou voltar atrás, como vedes, é o primeiro que aparece aqui. Portanto, nós vamos disponibilizar o link desta gravação aqui para poderdes voltar a rever. Também o PowerPoint vai ser aqui disponibilizado. E depois, para ser mais fácil, temos aqui o link de acesso às inscrições da manhã. Ou seja, vamos parar aqui, ao dia jubilar diocesano, e depois aqui ao link ao bem ver, e cá está. Ele memorizou a inscrição, a simulação de inscrição que eu fiz. Vamos ter aqui também, atenção que o prazo das inscrições termina a 8 de maio, aqui o formulário para os voluntários. Pronto, está aqui, já vimos. E também o link do roteiro. Portanto, ou seja, o essencial que é preciso saber, vós encontrais aqui no nosso site. Bem, ainda mantemos aqui o link de acesso, porque ainda há pessoas a chegar, depois isto vai desaparecer, mas pronto. E creio que é tudo da minha parte. Agora abrimos então a um tempo de questões, esclarecimentos. Tânia, boa noite. Boa noite. Eu queria só perceber, a nível do Paddy Paper, vocês aconselham algum número próprio para os jovens irem, ou podemos pôr um grupo de 20, ou vocês aconselham um grupo de 10, ou 2 grupos de 10, por exemplo? Os adolescentes. Eu acho que um grupo de 10 funciona melhor que um grupo de 20. Sim, eu também tenho a certeza disso. Sim, A questão sim. é que depois podemos não ter pessoas suficientes e vocês podiam dizer assim de antemão, não, olha, 20 não esqueçam, venham só com, tem que se arranjar maneira de ter adultos para vir com todos. É só para tentarmos perceber como é que conseguimos nos organizar. É assim, nós recomendamos 10 com 2 adultos. Certo. E depois confiamos na sabedoria das paróquias e na gestão dos recursos que cada paróquia tem. Ok. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Sim, a Cecília Costa. Boa noite. Olá, boa noite. Nós aqui da paróquia vamos em grupos de catequese, mas as famílias vão acompanhar. A inscrição faz com famílias ou grupos e as famílias... pronto, como é que faríamos a inscrição? Individualmente? Se as famílias participam nos jogos com as crianças, têm que incluir o número de adultos aí, não é? Fazer uma inscrição única. Se as famílias, enquanto as crianças estão nos jogos, quiserem aproveitar para ir às conferências, elas podem fazer a sua inscrição nas conferências. Mas se acompanharem, inscrevemos como grupo, mas o número de adultos contando com as famílias. Ok. Sim, porque temos de contar com os adultos que estão no recinto, não é? Pois. Ok. Creio que é agora a Inês. Boa noite, Inês. Olá, boa noite. Boa noite, peço desculpa, a câmara não está a funcionar. Irmã, falou há bocado nas autorizações dos pais. As crianças têm que ter todas um papel na mochila em como os pais autorizam elas a participar, é isso? Fiquei um bocado confusa. Não, habitualmente o adulto que leva ao grupo é que tem as autorizações. Mas o adulto deve ter as autorizações consigo. É uma declaração, não é? Preenchida uma declaração normal em como... Sim, como autoriza a participar. Agora, a criança deve ter consigo, sobretudo se são crianças, não é? Deve ter consigo a identificação do nome e o contacto do responsável que vai com ela, porque não podemos descartar a possibilidade de alguma criança se perder, porque vai ser muita gente, não é? Portanto, a criança deve ter consigo identificação e o contacto do adulto que está consigo. No caso dos adolescentes, não é necessário a autorização dos pais? É a autorização necessária para todos os menores. Ok, claro. Outra coisa, a irmã disse que finalizava por volta da 1 e depois haveria a caminhada da paz. Pronto, haveria a caminhada. Sim. Então só depois disso é que eles poderiam almoçar?
a caminhada é logo seguida, Sim, a caminhada tem um trajeto específico, não é? E os percursos do Paddy Paper vão terminar no trajeto da caminhada. Agora é assim, eu acho que nós não podemos esperar que adolescentes andem na rua desde as 10h30 da manhã à 1 sem comer, não é? Portanto, eu penso que aí temos que ser práticos. Temos que ser práticos. O lugar do almoço, oficialmente, é nos Jardins do Estoril, mas nós estamos todos em caminho e, portanto, aí cada um fará a gestão. Não é parar para almoçar, mas se alguém tiver fome, pode comer. a caminhada é curta. É só a minha questão, que eu não estou a ver bem o espaço, é só isso. 20 minutos, meia hora? Caminhada, não está divulgado o percurso da caminhada. Eu não sei se está fechado. Ok. Só posso dizer que começa na Igreja da Boa Nova e termina nos Jardins. Mas não posso dizer porque não sei em que ponto está. Obrigada, irmã. Nada. A Paula? Olá, boa noite. Boa noite. Pegando na questão da colega, posso sugerir porque não fazerem um modelo de autorização e partilharem também no site do Patriarcado, e assim toda a gente ficava com um modelo. Pronto, acho que não é nada transcendente que se possa fazer, e todos nós tínhamos acesso. Eu sei que é uma coisa básica, mas para quem tem mais dificuldades nisso, se calhar ajudaria. Mas pronto, é só uma sugestão. A minha questão que eu queria pôr é, relativamente às idades, nós temos grupos que não são propriamente homogéneos, não é? Eu, por exemplo, tenho o 6º catecismo e tenho miúdos de 12 anos comigo. Eles terão que participar na parte da infância, isso não haverá problema nas inscrições. Não, Ok. é assim, relativamente a essas situações, e também por causa disso é que nós vos demos hoje uma noção do que é que está previsto. O catequista inscreve na atividade que considera mais adequada para o seu grupo. Ok. Sim, Tá nós bem. não vamos Eu estar a calculava fazer que era esse só- controle, não. O Ok, catequista é que tá o tem bom. que fazer. Tá bom, obrigada. Obrigada. Mais alguém? Não sei se há questões no chat. Havia Olá. só a questão da autorização, que alguém estava a pedir também um exemplo, uma minuta de autorização. Se necessário, depois podemos pôr, Sim, também anexar ao site. certo. A outra pergunta que fizeram a certa altura, e não sei se não seria importante voltar a pôr o desenho da. Eu sei que vai ficar no site, o Da igreja? esquema do início da igreja, as entradas, porque quem fez a pergunta no chat já foi depois de ter passado, só para ver, porque depois de ter noção das coisas, consegue-se perceber onde é que Consegue-se entram e perceber onde é que tem melhor. acesso. Sim. Então vou partilhar. Sim. Ora, vamos ver aqui então. Portanto, estamos aqui no complexo do Colégio da Boa Nova. Aqui é a rotunda. Aqui é a rotunda. Aqui, quem vem da autoestrada vem daqui. Vem daqui, ali ao continente. Portanto, as crianças vão entrar aqui. Aqui, habitualmente, é a entrada para o auditório ou por ali. Não é aqui. Aqui é um corredor que vai ter é ali por baixo. Há aqui umas escadinhas, que é a entrada do auditório. E aqui será montado o check-in para as crianças. Aqui. Depois, os jogos. Portanto, o que vai acontecer é este espaço. Tudo o que vemos aqui, aqui assim à volta, este grande espaço. Depois aqui há umas escadas que descem para um campo de basquete e que depois ainda dão aqui para um portão ali para trás. Este espaço vai estar organizado assim como uma espécie de ilhas, não é? Com bandeiras que assinalam os jogos. Portanto, os jogos, nós vamos ter duas cores de bandeiras, duas cores distintas. Uma cor assinala os jogos para as crianças mais novas
sensivelmente até aos 8 anos, e outra cor assinala os jogos para as crianças mais velhas. E essa indicação da cor dos jogos é dada no flyer que o catequista recebe. Depois, portanto, vai ser assim, não é? E junto de cada bandeira vão estar então várias equipas de animadores a fazer esse jogo. E que no final do jogo entregam então o cromo para que a criança vá completando a sua coroa. Aqui, crianças. Que há alguma questão sobre as crianças? Não. Ok. Agora tenho. Depois, então, quem recebeu previamente a indicação de que vai participar com o seu grupo no percurso laranja ou no percurso vermelho, o check-in é aqui pela entrada principal da igreja, que é aqui nesta zona, aqui de frente para a rotunda, que está aqui. Senta-se nesta zona da igreja, procura sentar-se mais ou menos nesta zona, porque no fim do momento inicial vai sair por esta zona. Ou seja, o percurso laranja e o percurso vermelho iniciam nesta direção. Quem recebeu a indicação de que vai participar no percurso azul ou no percurso verde, então dirige-se a esta porta lateral, que é sensivelmente por aqui, e depois os grupos sentar-se-ão neste lado da igreja para depois saírem daqui e estes percursos caminham aqui. O facto de ele sair por aqui não é mais extenso. Portanto, volto a dizer, os percursos são sensivelmente iguais. A oração da manhã dos adolescentes decorre aqui, a oração da manhã das crianças decorre aqui. As conferências, famílias que venham para as conferências, então dirigem-se a este portão daqui, dirigem-se a este pátio, as pessoas concentram-se neste pátio para a oração da manhã e depois seguem para as salas das conferências, que em princípio serão nesta zona do edifício aqui. Estamos a tentar arranjar máquinas de café, porque não há ali algo muito perto e, portanto, provavelmente também poderíamos precisar de voluntários, porque aqui nesta zona há um bar, aqui no edifício e ali também, e portanto nós imaginamos, sei lá, adultos que estão a acompanhar crianças durante toda a manhã. Provavelmente a certa altura sabe bem um cafezinho, se calhar, pronto, vamos aqui precisar. Portanto, este é o mapa, vou deixar mais um bocadinho, por caso de haver questões, depois já descompartilhamos para dar a palavra. Tá? Muito bem, então, voltamos aqui. Mais questões? A Paula tem mais uma questão. Força, Paula. Não, foi engano. Ok. Peço desculpa, foi sem querer. Nada. Há mais questões no chat? Não. Não? Acho que não. Muito bem, então desejamos que este encontro vos tenha ajudado a ter elementos para organizar então a participação da paróquia, concretamente da catequese, aqui no Dia Jubilar Diocesano. Volto a sublinhar a importância das inscrições, está bem? Mesmo sem saberdes o número exato, mas o número estimado de crianças e adultos que possam participar. E pronto, e qualquer coisa já sabem, podem sempre escrever para o nosso e-mail que nós respondemos no mínimo no dia. Já sabem que somos assim. Se não for mesmo no dia, é porque foi todo impossível e respondemos no dia seguinte. Então, continuando em clima de jubileu, concluímos com. Eu vou. Alguém já pôs aqui no chat uma autorização. Pronto, exatamente. Gente despachada. Exatamente. Então vamos concluir com a oração do jubileu.
que eu peço à Fátima para fazer, está bem, Fátima? Oração pelo jubileu, que vai aqui aparecer. Pai, que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, uma santa noite para todos, obrigada, boa continuação e boas preparações